E sejam bem-vindos, dando continuidade então ao nosso treinamento de venda avançada, em venda consultiva avançada, né? Como é que a gente faz uma venda complexa de forma consultiva para projetos de alto valor agregado, né? E vendas complexas. Como fazer isso? A gente já passou pela etapa de pesquisar o lead para definir se vale a pena ligar para ele, para fazer a primeira ligação, no qual o objetivo foi identificar se realmente ele tinha a dor que a gente acreditava que ele tinha. Validamos então se ele tinha autoridade para resolver isso dentro da empresa dele. Validamos também se a necessidade dele era para agora ou para o futuro, para daqui a um ano, né? A gente conseguiu separar isso e ver que é para agora, e conseguimos ver também que existe um orçamento já previamente alocado para resolver esse problema na empresa. Por isso a gente então passou para a próxima etapa, que é a nossa primeira reunião exploratória com esse cliente. A reunião hoje não é o objetivo dela vender, a reunião de hoje o objetivo dela é identificar a situação do cliente, identificar os problemas que esse cliente está enfrentando, as implicações desse problema, as consequências desse problema na situação dele, na empresa dele, né? E decidir então se de fato a gente vai conseguir avançar, existe alinhamento entre a dor dele e o que a gente pode fazer por ele, e então decidir avançar para a segunda reunião, onde a gente vai apresentar uma proposta personalizada para resolver aquele problema e vai fazer o fechamento desse negócio, ok? Então vamos lá. Reunião exploratória. Como conduzi-la com sucesso? A reunião exploratória, né? Dentro do processo de vendas, por que a gente tem esse processo claro e objetivo? É para que a tua empresa tenha um padrão de como conduzir o processo de vendas, porque assim a gente não vai ficar à mercê da boa vontade de cada um dos vendedores. Então, se a gente tem um processo definido, a gente consegue mensurar, medir os resultados e escalar esses resultados, ok? Então, a gente precisa que o processo, para que ele seja bem feito dentro da reunião exploratória, o nosso foco seja seguir um método. E esse método proposto é o seguinte: primeira etapa da reunião exploratória vai ser um breve bate-papo. Depois desse breve bate-papo, a gente vai fazer um contrato antecipado com esse cliente. Eu já vou explicar, isso é fundamental fazer. Depois que eu comecei a realizar isso com os meus clientes, ficou mais claro e as reuniões fluíram melhor. Depois do contrato antecipado, então de fato a gente entra no detalhamento da conversa exploratória. Só depois a gente vai fazer uma pequena apresentação da nossa empresa e da nossa estratégia, de como é que a gente poderia ajudar ele, como a gente já ajudou empresa semelhante a dele. E então nós vamos juntos definir os próximos passos. E sempre você vai querer enviar um e-mail de acompanhamento para o cliente, formalizando o entendimento da conversa que a gente teve com ele. Esse é o processo padrão que a tua empresa tem que executar, independente do vendedor que vai estar operando o processo, para que a gente possa padronizar as informações. A informação não pode ficar à mercê do vendedor, ela tem que estar registrada no CRM da tua empresa. Se você não sabe ainda usar CRM, não usa CRM, eu vou te apresentar uma forma de você começar a usar um CRM gratuito que você pode botar para rodar na sua empresa hoje mesmo, sem precisar fazer investimento e depender de ajuda externa, tá ok? Então essas são as 6 etapas aí necessárias para nossa reunião exploratória. Primeira parte ali é um bate-papo rápido que tem como objetivo sintonizar na mesma frequência do cliente. Se o cliente é um cara mais lento, falar de forma mais lenta. Se ele é um cara mais acelerado, falar de forma mais objetiva, acelerada. É como se tu fosse sintonizar na sintonia do cliente, tá entendendo? Então esse quebra-gelo inicial ele tem esse objetivo. Se tu fez uma boa pesquisa, tu vai poder te aproximar dele. Tu vai ter algo para conversar com ele de forma amena. Essa é uma das importâncias de tu realizar a pesquisa prévia, né? E apesar da importância desse passo, cuida para não falar demais e desperdiçar o tempo importante que deveria estar sendo usado e explorado os problemas do cliente. Porque lembre-se, você reservou uma hora com esse cliente. Ele está ali uma hora para
falar sobre esse problema, entendeu? É isso que importa para ele, o problema dele. Ele não está nem aí para nós nesse primeiro momento ainda. Ele quer saber do problema dele, como é que ele pode resolver o problema dele com a nossa ajuda. Tá ok? O contrato antecipado. O que é o contrato antecipado, né? O contrato antecipado nada mais é do que tu combinar previamente com o cliente o objetivo dessa conversa e deixar ele tranquilo que tu não quer vender nada para ele nesse momento. Tu quer simplesmente entender do negócio dele, dos objetivos do negócio dele, dos planos que ele tem, das metas que ele tem e os desafios que ele está enfrentando para isso. Esse é o objetivo. Porque, caso contrário, se você não deixar ele tranquilo logo no início da conversa em relação a isso, ele vai ficar o tempo todo pensando assim, pá, esse cara está sendo legal, mas será que ele vai tentar fechar comigo hoje? Será que o produto é caro? Será que esse vendedor é de confiança? E por aí vai. Isso tudo aí vai fazer com que ele não foque no que é importante, que é o problema dele. Lembre-se, nós temos que vender o problema que nós resolvemos para o nosso cliente e não o produto que a gente vende. Isso é fundamental um entendimento. Nós temos que vender o problema. O foco aí é o problema. O que incomoda esse cara? Para que a gente possa colocar um dedo na ferida, deixar ele incomodado e, se possível, enfiar o braço inteiro dentro da ferida dele para deixar ele muito incomodado. A gente tem que deixar uma luz muito clara no que, qual é a consequência dele não resolver isso, ou entender o objetivo, se ele quer aumentar faturamento, quer reduzir custos. A gente tem que deixar muito claro isso e, caso ele consiga, os benefícios disso, e caso ele não consiga, as consequências disso. Então, esse é o objetivo da conversa, e ele tem que entender que a gente está interessado, então, em se posicionar do lado dele, entender o problema dele e ajudar ele a resolver esse problema. Esse é o foco da conversa agora. Tá ok? Então, o contrato antecipado consiste em dar uma agenda para a conversa, basicamente. Ouvir sobre a empresa do cliente, falar sobre o seu trabalho, entender se existe um alinhamento e obter um sim ou não para a gente avançar para uma próxima conversa onde a gente vai apresentar para a dor desse cliente uma solução personalizada. Ok? Então, esse contrato resolverá os seguintes problemas. Contrato antecipado, né? O cliente sabe que irá inicialmente responder perguntas. Vai deixar ele aberto já para responder algumas perguntas sensíveis, como qual é o objetivo dele de faturamento, quanto é que ele está faturando agora, por exemplo, quanto que ele gostaria de aumentar em faturamento, ticket médio, sabe? Tudo isso aí vai ajudar a gente a construir um cenário que ele está hoje e o cenário que ele quer chegar. Ok? E assim a gente vai poder mostrar para ele como que a gente vai levar ele do cenário atual até o cenário ideal. E vai resolver também o cliente, assim, ó, o cliente sabe que você irá responder as dúvidas dele. Se ele gostar, sabe que não precisa fechar hoje, pois haverá uma segunda reunião. E se não gostar, sabe também que pode dizer não hoje mesmo sem nenhum problema, que é até melhor que ele diga não hoje. Ele tem que ficar muito à vontade, porque é melhor mesmo para a gente também que ele não avance caso ele não tenha o problema que a gente vai poder resolver e que faça sentido, que existe um alinhamento, sabe? Porque, caso contrário, vai ser um cliente que não vai ser bom a longo prazo para a tua empresa. Então é muito interessante aqui a gente conseguir ser bem claro e entender, opa, existe um alinhamento entre a dor do cliente, como a gente pode resolver, e faz sentido a gente avançar numa parceria. Caso contrário, também você vai poder dizer isso para ele. Não existe alinhamento, ou existe. Porque é melhor que tu nem avance para uma próxima reunião, porque isso vai te ocupar teu tempo lá que tu poderia estar dedicando a um outro cliente que de fato precisa de ti. Tá entendendo? Então, a gente prefere trabalhar com poucas oportunidades, mas boas oportunidades, em vez de trabalhar com um monte de oportunidade que poderia ter sido eliminada numa reunião exploratória bem feita. Tá ok, pessoal? Então vamos avançar aqui. A ideia que eu falei, né? Por exemplo, no meu caso, que eu vendo normalmente relacionado a vendas, né? Eu tento fazer o meu cliente enxergar como é que está o funil atual dele, composto lá de tráfego de visitantes que estão chegando até o site, quantos desses estão virando cadastros, né? Leads que vão entrar para o time comercial vender e quantos se transformam em vendas. A gente consegue identificando o ticket médio, a gente consegue ver a receita.
né? E se a gente apresentar um plano de ação consistente, como que a gente pode chegar com ele no funil B, onde ele vai ter normalmente que ele quer maior receita, né? Aumentando o ticket médio também e a receita, enfim. Então, esse é o cenário. Tu tem que entender como é que o cliente está hoje, independente do que tu venda, tá? Então, se tu vende um produto para reduzir custos na operação dele de RH, por exemplo, tu tem que demonstrar, ó, hoje a situação é tal, tu tem tantos funcionários CLT, para fazer um processo, tu tem custos com software, não sei o quê, e o cenário ideal seria tu não ter esse passivo de CLT, não ter custos de licenciamento de software e ter sempre profissionais prontos para executar o processo de forma precisa. Isso é só um exemplo, tá? Então, esse cenário A, que eu chamei aqui de funil A e funil B, cenário A e cenário B, você sempre tem que ajudar esse cliente a construir. E é a conversa exploratória que vai te ajudar a enxergar onde é que é o cenário A, o cenário que ele está agora e o cenário que ele gostaria de chegar. Por isso que a gente tenta entender nessa conversa qual é o principal objetivo de negócio desse cara, onde é que ele quer chegar, né? Quais são as metas que ele tem, quais são os desafios que ele está enfrentando para chegar lá, para que aí sim a gente possa, através do nosso plano de ação, apresentar para ele como que a gente vai ajudar ele. E aí a venda é uma consequência lógica da conversa. Tu não vai precisar ficar pedindo pela venda. O que tem que ser explorado nessa conversa? De forma bem objetiva, as metas desse cliente, quais são os planos que ele tem para atingir essas metas, os desafios que ele está enfrentando para atingir essas metas, o tempo em que ele quer executar, atingir essas metas, qual é o orçamento que ele tem alocado para esse projeto, se ele já tem, se não tem, quanto que ele pensa em alocar, e qual é a autoridade que ele tem dentro da empresa para resolver isso, quem é que tem autoridade, né? Como é que é o processo de decisão de compra dele e quais são as consequências e implicações dele resolver o problema ou dele não resolver o problema na empresa, tanto de forma pessoal quanto profissional, ok? Então isso é muito importante e eu pretendo ajudar a detalhar agora na sequência. Em termos de metas, antes de tudo, pessoal, eu vou dar alguns exemplos aqui de perguntas para cada uma dessas áreas importantes a serem exploradas. Mas também vou disponibilizar nesse treinamento aqui, num módulo à parte, um documento em PDF para que você possa ter lá as perguntas importantes em todas as etapas. Vai ter mais perguntas do que eu vou apresentar aqui, entendeu? Para que você possa ver o que faz sentido no seu processo e você tente começar a utilizar ela. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então, em termos de metas aqui, ó, por exemplo, quais são as suas prioridades 1 e 2 para a empresa? Veja, não estou perguntando uma meta específica, mas estou tentando entender qual é a prioridade dele. O que irá representar sucesso no fim desse ano? Quanto de receita? Né? Por exemplo, ele vai dizer lá 1 milhão a mais de vendas. Mas por quê? É importante tentar entender o porquê, o que está motivando ele a ser esse valor. Tem que ser um questionador, sabe? Para tu tentar entender da onde que ele tirou esse número, né? O que baseia ele? Tu tem que ser, as tuas perguntas é que vão determinar também um pouco da tua autoridade, não só o que tu fala, mas o que tu faz esse cliente botar para fora, entendeu? Então, quanto de receita, o que é o sucesso para ele? Sucesso é aumentar a receita, ok. Mas quanto de receita? É tanto. Não aceita calado, sabe? Se ele falar, eu quero aumentar para 100 mil. Não, entende por que 100 mil? Por que não é 150? Por que não é 120 ou 90? Entenda isso. Isso vai clarear mais ainda. Planos, né? Então, o que está sendo feito atualmente para alcançar as metas? Isso vai te mostrar aí os esforços que ele já tem feito, se de repente ele já tentou contratar uma empresa parecida com a tua ou não, por que não avançou o projeto. Quanto mais informação tu coletar, melhor, né? Onde é que está sendo investido o orçamento, por exemplo, de marketing e vendas, ou de TI hoje, ou de... Onde é que tu está investindo o teu orçamento de o que tu quer vender para ele, tá entendendo? Para você saber aí, de repente ele pode estar investindo errado, tipo, o cara quer vender mais fazendo marketing, mas está gastando ainda sei lá, com anúncios em outdoor pela cidade. Ou, sabe? Cara, tu pode pegar esse orçamento aí e usar de forma mais inteligente, criando um ativo para tua empresa lá através de conteúdo na internet.
Quais projetos estão em andamento hoje para atingir aquela meta, né? Para você entender qual é o contexto que tu está entrando lá para ver que forma tu vai ajudar melhor. E o que está dando certo, o que deu errado já, né? Isso é importante. Quais são os desafios, né, que ele está enfrentando? O que tem impedido a empresa de alcançar a meta? Quais são as áreas de maior dificuldade dentro da empresa? E se pudesse resolver um só problema, qual seria? E por quê? Isso vai te ajudar a enxergar qual é a prioridade dele, sabe? Qual é o problema que mais está incomodando ele, ok? Tempo, né? Qual é o prazo para alcançar a meta? Por que ele quer resolver isso agora e não depois? E como é que foi definido esse tempo? Tudo isso vai te ajudar a entender melhor o contexto desse cliente para tu saber onde é que tu tá te enfiando. Tá entendendo? Quais são as consequências, né? O que acontece se a meta não for alcançada? Existem consequências mais sérias para a empresa? Existem consequências pessoais para esse cara? Por exemplo, se não bater a meta dele lá, ele vai ser mandado embora, por exemplo. É importante tu saber disso e na hora da negociação tu poder usar isso, né? Se existem consequências para a empresa também, por exemplo, a empresa vai ter que despedir funcionário, vai fechar, né? O que vai acontecer se eu não conseguir atingir a meta dele? Veja, a gente está falando do problema dele, da meta dele e não estamos falando do que a gente vende até o momento, ok? Isso era o fundamental de você ter enxergado, percebido ali para executar na reunião de exploratória. Essas informações você tem que, com elas em mãos, você tem que ser capaz de chegar na conclusão dessa reunião e dizer para o cliente, olha, prezado cliente, acredito que existe um alinhamento entre teus objetivos, o que você busca resolver e explorar na sua empresa e a forma como a gente tem ajudado outros clientes semelhantes a você a resolver esse tipo de problema. Portanto, eu acredito que seria interessante eu lhe apresentar uma proposta personalizada de que forma que a gente pode ajudar a sua empresa a resolver esse problema. Faz sentido isso para você? Aí o cliente vai dizer, sim, faz sentido. Então, estou com a minha agenda aqui, já vamos reservar um horário. Porque se ele está comprometido mesmo, ele vai querer reservar um horário. Se ele ficar enrolando para depois, então já é sinal de que de fato aqueles problemas e o que vocês conversaram não é prioridade para ele. E quando isso acontece, tu pode até dizer para ele que, olha, quando isso acontece eu percebo que talvez esse assunto não seja uma prioridade para você e vou deixar meus contatos, vou te mandar um e-mail e se for o caso você volta a me procurar. Tá ok? Você tem que liderar o cliente nesse processo de compra. Você é o especialista e não ele, entendeu? Você lidera ele. Tá ok? Até o próximo vídeo, então, onde a gente vai explorar a reunião de vendas.